Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Meu filho, mesmo sendo criança ainda, ele fala desse jeito. Ele fala, mãe, eu não sei por que eu me comporto assim. Eu não consigo me controlar. E eu não sei por que eu não consigo me controlar. Ele tem consciência desse incômodo. E ele está sendo ele mesmo. É. E esse é uma das dores do TDAH. É você ser julgado, ser castigado, a grosso modo, né? Vamos dizer assim, às vezes é fisicamente, às vezes psicologicamente, mas você ser julgado e castigado por ser quem você é. Por que eu sou odiado por ser quem eu sou e o coleguinha não é? Eu tinha isso muito nítido, não vou botar essa palavra ódio, mas eu sabia, a professora só chamava a minha atenção. Isso num colégio grande aqui, também religioso aqui de Brasília. Uhum. Então, ela chamava a minha atenção. Eu fui o único que sofri uma agressão em sala de aula daquela forma. Vários absurdos começavam a acontecer na vida do TDAH. Aquilo vai se tornando uma rotina, né? Só Sim. que ele, uma criança de 6 anos, ele não vai pensar assim, talvez ela esteja, a professora está um pouco preocupada, está, sei lá, chateada com alguma coisa de casa, aí está descontando em mim, não sei o quê. Ele começa a entender que esse é o padrão. O padrão é, os outros podem, você não. E aqueles professores, cara, que por conta de um comportamento, às vezes até por conta que a criança, por seus motivos dopaminérgicos, neurobiológicos, neuroquímicos, não conseguiu copiar a tarefa e priva o menino do intervalo para copiar no intervalo, sendo que o que ele mais precisa é ter esse descanso, esse momento dele para ele poder retomar o raciocínio. Cara, enfim. Então, Yuri, tem uma questão assim que... Isso fui eu que fiz, né? Porque eu tenho um filho com perfil bastante questionador e eu sou também uma pessoa muito questionadora de regras quando elas não fazem muito sentido. Então, por exemplo, agora eu tenho o laudo neuropsicológico do meu filho, agora aos 10 anos. Né? Então, ali na avaliação, tem inclusive vários gráficos mostrando a questão da atenção sustentada, atenção de curto prazo, atenção de memória de longo prazo, de curto prazo, não sei o quê, que fica bem fácil, né? Eu levei a escola ali, reuni a equipe pedagógica para sinalizar, olha, o que acontece em tal momento da sala é isso. Quando ele age de tal forma, é por isso. Mas mesmo antes de ter esse laudo, eu já ia à escola e falava que eu não via muito sentido por essa cobrança da cópia. Por exemplo, já que, obviamente, pelas notas que ele tirava, ele tinha aprendido. E aí, quando veio a avaliação neuropsicológica, Yuri, tem lá um gráfico, assim, nossa senhora. É muito visível. É muito visível. Essa coisa da cópia é atenção alternada, certo? Uhum. Eu tenho que olhar para o quadro, aquele quadro gigante. Uhum. Eu tenho que localizar ali as palavras. Tá, vi, ok. Eu tiro a minha atenção dali, tenho que olhar para o meu caderno, copiar na linha certinha, para não pular a linha. Aí fiz isso, eu tenho que voltar de novo para lá. Eu estou o tempo inteiro fazendo isso aqui. E qualquer coisa que surja no meio disso daí, acabou a sua atenção. Então, foge. Aí, o gráfico que eu estava falando. Tem um gráfico lá que a neuropsicóloga, ela mostrou muito claramente a questão da memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, ali, ele estava fazendo... uma atividade, aí ela deu a primeira instrução, não gravou. Aí deu, não gravou. Tava tendo um desempenho ali. Aí, no meio dessa atividade, ela jogou um distrator qualquer. Distraiu. Atenção. Aí o desempenho que estava subindo no gráficozinho foi lá para baixo. Puf! Foi pro zero. Mas assim, não foi pro zero, foi para baixo. Ele passou a linha, ele foi para baixo mesmo. Quebrou o eixo. Exato. Tum. Então, assim, é algo bem visível. Aí depois, com a repetição daquele comando, sei lá, uns 20 minutos depois, né? Porque a sessão da neuropsicóloga é de 50 minutos. Uns 20 minutos depois, ela continuou dando o comando e aí ele começou a fixar. Aí o desempenho foi lá para cima. Aí o gráfico já mudou completamente. Saiu do que estava abaixo da média pro... Então, assim, aí eu fui para a escola e falei, olha, percebem? E
a importância de se entender a forma de aprendizado de uma criança? Porque, às vezes, você está ali preocupada que a criança tem que copiar, sendo que a maneira que ela vai aprender não é aquela. Uma criança que for mais visual, que for mais auditiva, que for mais... Não, ela precisa da repetição daquele estímulo ali, né? Então, agora eu tenho esse laudo bastante detalhado, mas muitas famílias não têm. Muitas famílias não sabem nem o que um neuropsicólogo faz, pensam que é igual a um psicólogo, né? Ou levam o filho a um psicólogo, mas não é um psicólogo que realmente tem experiência com TDAH. O que é importante. E aí, Carol, o que eu te pergunto é o seguinte, você sente que existe uma certa resistência da escola por conta do laudo? Eu acho isso uma coisa... Eu até consigo entender um pouco a visão dos professores, né? Alguns professores usam uma frase... Eu acho de extremo mau gosto essa frase, esse dito popular. Tipo, agora tudo é TDAH. Não, tudo é TDAH, vírgula, brother. Porque na minha época já existia, eu sou um, e não tinha laudo. Poucos profissionais em Brasília conseguiam diagnosticar. Então, o que você tinha naquela época eram crianças que sofriam por não ter qualquer tipo de diagnóstico e nem qualquer tipo de suspeita, porque simplesmente isso não era ventilado na cabeça das pessoas, na cabeça dos professores e na cabeça do pessoal ao redor. Quem salvou minha vida, que assim, digo salvou minha vida porque mudou, começou a guinar alguma coisa, foi a coordenadora da primeira série, que hoje é 2º ano. Então, assim, eu fui agredido no Jardim 3, que é o 1º ano. Aí nada foi feito. Continuei na mesma escola. E aí, em meados, assim, do ano seguinte, que era outra coordenadora, mudou ali alguns profissionais, ela falou, não, peraí, tem uma coisa aqui. E aí eu vivia indo lá na sala dela, e quando eu chegava lá, ela conversava comigo. Ela não me dava, senta aqui, né? Não, ela conversava. Não, vamos lá, e aí? O que tá acontecendo? Tá, eu conversava. Então, eu sentia que ela me analisava muito. Ela tinha um olhão esbugalhado. O nome dela era Joaninha. Eu lembro até hoje. E ela tinha um olho bem grande, assim, né? E parecia uma coruja, assim, em cima de mim. Me analisando, me escaneando, assim, né? Enfim. E aí ela examinou ali o que ela tinha que examinar. Do tipo, assim, sacou qual era a minha. Chamou minha mãe e falou assim, olha, Cristina, tal. O Yuri tem alguma questão aqui. Nós estamos percebendo. Leva nesse profissional aqui de Brasília e tal. Que vamos ver o que é. E aí começou todo um processo, demorou alguns meses, meu laudo, meu diagnóstico. E aí teve TDAH e aí eu comecei a fazer um tratamento. Mas veja que, até começar isso, a criança sofre. E aí, essa resistência, né? Eu dei a volta na terra para falar isso. A resistência dos professores em entenderem que existem crianças com isso, e sempre terão crianças com isso, você não pode ter impaciência. Nossa, hoje é 2022, nossa, tem 4 crianças com TDAH na minha sala de aula. Parece que eles esperam que no ano que vem não tenha nenhum. Que eles sumam da face da terra. Porque vai ter de novo. E não adianta falar que tudo é TDAH, que todo mundo tem TDAH. Para com isso. Isso é preconceituoso, isso é abusivo, isso é ruim. Porque o pai que chega na escola para falar do filho, do tipo assim, mais uma vez, mais um ano, eu vou ter... O pai pensa isso, velho. Ele vai ter que ir na escola, vai levar um monte de coisa numa pasta branca e vai ter que apresentar, vai ter que fazer toda a ladainha dele para todo mundo, para os professores, para o coordenador. Então, essa resistência, que eu vou passar as palavras para você daqui a pouco, essa resistência dos professores é algo que eu percebo e algo que pode ser diferente, tá? Eu acho que vocês podem começar a entender que sim, todo ano, enquanto você lecionar até o final da sua carreira, terão alunos com TDAH, eles precisam ser compreendidos. E quanto mais rápido eu acho que você quebrar essa resistência, melhor vai ser para todo mundo, até para tua aula, para a qualidade da sua aula. Faz sentido o que eu falei? Faz. Muito. Eu sou uma dessas mães que todo ano tá lá, e assim, não é uma vez ao ano, tá? São várias. Mas não porque a escola me chame. Eu sou tão imersa nesse universo de TDAH que eu já me adianto. Qualquer coisa que eu pense assim antes, eu já vou lá. Felizmente, esse ano, meu filho tem uma professora maravilhosa, tem uma coordenadora maravilhosa, mas nem sempre foi assim. E faz diferença. E agora, veja bem, ele está numa escola pequenininha, uma escola de bairro aqui de Brasília, pequenininha. Ano passado, ele estava numa escola bilíngue gigante, que tinha, inclusive, equipe de psicologia. Só que a equipe de psicologia era boicotada pela área pedagógica. Nitidamente. Eles queriam fazer as coisas acontecerem,
Mas a equipe pedagógica via os psicólogos ali como aqueles profissionais que vão passar a mão na cabeça do aluno. Que pensamento, né, gente? Exato, tá, exato. Mas aí, voltando ao que você falou, né? O que eu percebo é o seguinte, e retomando também uma questão que você falou anteriormente, de alguns pais, a questão da chinela, né? Do chinelo voando. Eu quero resolver logo aqui. Exato. Assim como esses pais, às vezes, reproduzem isso por terem vivido isso em casa, ou por não terem uma escolaridade mais alta, ou não pesquisarem, ou... Enfim, reproduzem, né? Assim, foi o que aconteceu com eles estão reproduzindo, achando que o ensinar é por esse caminho. Da mesma maneira, existem professores com esse histórico. Professores que, em casa, foram ensinados também com essa educação tradicional. Uhum. Então, ao se depararem com alunos com um perfil muito questionador, ou alunos que saem o tempo inteiro de sala, ou um aluno muito hiperativo que realmente não consegue ficar sentado, naturalmente eles resgatam ali as memórias de esse menino não está recebendo educação em casa. Esse menino é mal educado. Eles talvez não seja nem por maldade, sabe, Yuri? Eu sei, talvez o modo automático, né? Exato, resgata. Porque, assim, você tem dois caminhos. Isso é o que eu falo para todo mundo. Você teve uma criação, você pode optar. Se eu vim de uma criação tradicional, onde é naturalizada a questão da palmada, do castigo físico, do seja lá o que for, você, ao se tornar adulto e constituir a sua família, você tem a opção de seguir este caminho ou quebrar este ciclo. Quando você quebra esse ciclo, você vai para o outro lado. Eu, felizmente, não tive uma educação em casa desse modelo tradicional, da chinelada, nada disso. Graças a Deus. Mas conheço várias pessoas que tiveram, né? E aí elas saem reproduzindo. E algumas dessas adultas TDAHs que eu atendo têm filho também e elas reproduzem. Elas cresceram, assim, elas me falam. E isso é muito sofrimento, Yuri, porque... A pessoa vira para você e fala, Carol, eu tenho muitas marcas da minha infância, principalmente. Eu apanhava muito. Eu repetia... Aí, algumas pessoas, além do TDAH, vão ter dislexia, disgrafia, que são os transtornos ali de aprendizagem, que quando não se tem clareza sobre o que ele é, quando os pais não sabem o que é, a escola não identifica, cria-se muito aquela coisa de você é uma pessoa preguiçosa. Você não quer fazer, você não faz porque você não quer. Você é displicente, sua única função é estudar. Desafiar. Você quer... Exato, você quer me desafiar. Não é algo pessoal. Cara, e a criança com 6 anos, ela não sabe o que é desafiar, cara. Exato. Põe a mão na consciência. Mas, Yuri... Entendeu? Essa consciência só é possível através da disseminação de informação e da quebrança de muitas crenças que a maioria da população carrega consigo. Boa parte da população foi educada, infelizmente, neste formato. Você vai aprender se eu bater. Bater é um gesto de amor. Não é isso que se escutava? Você vai me agradecer no futuro. Você vai me agradecer quando você crescer. Eu ouvi isso da minha mãe. Eu agradecer que você tá me batendo, você tá doida? Pois é. Como eu ia fazer isso? Então, às vezes essa pessoa cresce com isso tudo, sofre com isso tudo, mas ao se tornar adulta não consegue romper o ciclo. Começa a reproduzir no filho. Aí quando vê o diagnóstico do filho, e algumas dessas pessoas adultas só descobrem que tem TDAH porque descobriram primeiro que o filho tem TDAH. E tem um aspecto genético. Aí vão procurar, tá? Então, de onde que veio? Como é que é o negócio? Se tem um fator hereditário, existem outros fatores, né? Lesão cerebral, enfim. Mas o principal é a questão hereditária. Aí vão pesquisar e descobrem que possuem. Aí ficam num momento confuso de, poxa, agora que eu descobri, o que eu faço? Faz sentido tudo que aconteceu comigo, então. Aí eu tô vendo ali meu filho. Não quero fazer o mesmo com ele, porque eu sofri muito. Mas quando percebe, Yuri, tá fazendo.